conhecer a história é importante, né? Pelos argumentos que nós já falamos. E esse argumento não é necessariamente um argumento da Igreja dos Irmãos. É importante que se diga. É algo que é para toda e qualquer instituição, para toda e qualquer organização, para toda e qualquer família. A sua família, a minha família, nós que fazemos parte de uma família natural, nós dependemos da nossa história. Os pais, principalmente, ouviram muitos sermões relacionados à necessidade de cuidar dos filhos. E muitas vezes vem o texto de Deuteronômio, como foi usado na nossa celebração de ontem, né? A responsabilidade de inculcar. Inculcar como se fosse, abrir a mente, instalar o conhecimento que forja o caráter de alguém. E isso, obviamente, redunda em identidade. Identidade, nós já falamos isso aqui, o que é, né? Então, no nosso módulo de História da Igreja dos Irmãos, esse é o objetivo que nós pretendemos alcançar. Ao final do módulo, o estudante será capaz de fazer um relato cronológico da história da Igreja dos Irmãos da Graça, começando com os seus antecedentes históricos até os dias atuais, incluindo a história da Igreja dos Irmãos no Brasil. E por que nós dizemos assim? Porque esse capítulo da história da Igreja dos Irmãos no Brasil é um capítulo que já aconteceu, está acontecendo, mas não existe um relato cronológico, consistente, que nós podemos distribuir à vontade como sendo algo produzido pela própria igreja. Então, neste módulo está também o desafio de apresentar uma construção da história da Igreja dos Irmãos no Brasil que permita deixar um legado para a Igreja dos Irmãos. É claro que alguns já intentaram fazer alguns relatos, até em trabalhos acadêmicos, em nível de universidade, nós encontramos algumas publicações, alguns trabalhos, mas nada ainda que a gente possa dizer algo completo, algo que percorra o tempo entre o início dos trabalhos no Brasil e os dias de hoje. Portanto, é um desafio. Esse é o nosso objetivo. Ok? E aí, queridos, a gente começa a trabalhar no contexto histórico, né, utilizando a história da própria igreja, o começo da história da própria igreja, né? Antes de Jesus subir aos céus, né, ele disse aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, que eles deviam esperar em Jerusalém a chegada do Espírito Santo, que certamente assinalaria o começo de uma nova etapa na relação de Deus com o seu povo. A gente vê isso lá em Atos, capítulo 1, de versículos 4 a 8. Né? Então, Jesus havia dito para os discípulos, para os seus seguidores, que o efeito da obra contínua do Espírito Santo daria poder, daria expressividade àquelas pessoas como representantes do próprio Mestre na Terra. E vocês sabem, né, a história bíblica nos conta que no dia de Pentecostes, então, esse evento aconteceu. O Espírito Santo desceu, encheu aqueles que estavam lá naquele lugar e algo extraordinário se deu. As pessoas ficaram compungidas, melhor dizendo, com a informação que eles estavam recebendo e com o convencimento do Espírito Santo, como diz as Escrituras, aquelas pessoas, e elas realmente se renderam a Jesus e naquele dia foi iniciado o movimento da igreja. Um movimento esse que percorre os séculos e chegou até nós e chegará provavelmente, se o Senhor Jesus não voltar antes, aos nossos descendentes no futuro.
Aquele dia, a igreja nasceu. E era uma expressão de uma fé distinta em comparação com aos outros sistemas religiosos daquele tempo. Não somente religiosos, mas também filosóficos que existiam naquele tempo. Que buscavam meios de obter a perfeição. A igreja, então, estava acima de qualquer outro tipo de associação ou organização ou comunidade que havia, que existia até então. Ela não tinha propriedades, ela não tinha estatutos legais, ela necessitava de um manual de orientações e também de práticas que permitiria que ela viesse a funcionar. Jesus havia instruído os apóstolos a formar discípulos. Está lá em Mateus 28, no que nós chamamos de a grande comissão. Para formar discípulos entre as pessoas, batizando, ensinando a seguir tudo aquilo que ele havia ordenado. Então, os 12 eram os únicos líderes autorizados àquela altura. Mas o rebanho, que eles estavam agora, ou passavam a apacentar, não tinha uma clara ideia de quais seriam os próximos passos a serem dados pela igreja. Então, talvez você pode pensar, ou eles mesmos naquela época poderiam pensar, logo depois do dia de Pentecostes, amanhecendo mais de 3.000 pessoas, agregando-se ao movimento cristão daquele momento, e aí começaram a perguntar, e agora? O que vai acontecer? E eu creio, assim como alguns outros, entre eles um historiador da Igreja dos Irmãos chamado Todd Scholes, que nós podemos extrair a resposta a essa pergunta de 6 práticas registradas em Atos capítulo 2, que serviram de fundamento a verdades e hábitos que eram necessários para a igreja e que contribuíram para o crescimento dela, para a sua unidade e para a sua saúde naqueles tempos. Está lá em Atos, que é um texto que todos nós conhecemos, então, e lá no versículo 42, pegando aqui as escrituras, e no texto mais clássico, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse versículo é um versículo extremamente importante, significativo para nós. O primeiro ponto a destacar nesse contexto da história da igreja diz respeito à questão que envolve o evangelismo. Eles proclamaram a verdade que haviam recebido recentemente e que haviam transformado as suas vidas. E eles chamavam os outros para se arrependerem de seus pecados e a se identificarem. Olha a questão da identidade aqui, com a salvação de Jesus e com a igreja que agora surgira. É muito interessante. E os membros dessa igreja haviam, obviamente, aceitado esse chamado evangelístico. Então, devido à natureza clara e pública desse compromisso que eles assumiram, houve uma multiplicidade de oportunidades para compartilhar a outros as razões que elas sentiram ao adotar essa nova identidade. A maioria deles eram judeus, não vamos esquecer disso. Mas também havia um quê chamado batismo, uma prática do batismo que eles submetiam
né, como um ato inicial de obediência a Cristo que publicamente os identificava com o Deus Trino, né, ou o Deus Triuno, como muitos querem chamar, né, com a salvação que Deus providenciava, né, ou providenciara, com a sua igreja e com o chamado a viver como discípulo de Cristo. Lembrem, o mandado era fazer discípulos, né? Então a salvação, na verdade, era possível através do arrependimento e a transformação interna era a obra do Espírito Santo. O batismo, então, representava um ato visível desse compromisso que mostrava a mudança que aquela pessoa que se agregara à igreja estava professando. Então, esse é um ponto importante para nós como Igreja dos Irmãos, e vale a pena a gente ter isso como referência. A terceira coisa que nós devemos destacar na história da igreja, do início da igreja, do começo dela, é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos, como diz aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, né, tem a ver que eles escutaram os relatos daqueles que haviam estado com Cristo, os discípulos, né, e haviam sido testemunhas oculares do Senhor. E ao tempo, né, ao passar do tempo, eles repassavam esses eventos que haviam visto e ouvido para as outras pessoas. É interessante que Lucas, ao escrever o Evangelho e ao escrever o livro de Atos, ele está se reportando a um crente amigo que ele havia discipulado. Por isso ele usa a expressão: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E aí ele vai continuando dizendo, para que você tivesse a certeza das coisas nas quais você foi instruído. Ele está falando do ensino dos apóstolos, né? Do ensino como futuramente ficaria registrado nos próprios evangélicos, do qual Lucas foi um dos autores, né? Mas também existia o que o versículo de Atos 42 fala de a comunhão, né? Havendo então alguém ingressado nesse novo corpo, nessa nova, vamos dizer assim, esse novo organismo que se chamava igreja, ou se chama igreja, né? Os primeiros crentes compartilhavam agora um vínculo muito mais próximo do que qualquer, vamos dizer assim, relação que antes eles haviam tido. Então, desde o início, eles, vamos dizer assim, foram colocados a eles a decisão de permanecer em Jerusalém, porque essa maneira de viver em comunidade era algo extraordinário que não era comum, né? Então a comunhão não se tratava de um mero evento social, mas também, especialmente, de uma vivência que lhes permitia compartilhar não somente a fé, mas também os recursos materiais, a fim de que houvesse equilíbrio e evitasse que alguém passasse necessidade entre eles. E isso chamou a atenção das pessoas do seu tempo, essa comunhão. Mas também ainda dois itens importantes para nós, que tem a ver com o nosso movimento, que eram o partir do pão, né? Essa frase, o partir do pão, se converteu em uma maneira de, vamos dizer assim, de se referir à ceia do Senhor. A ceia do Senhor, entre os primeiros irmãos, era chamado então de o partir do pão. E aqueles que estavam juntos observavam essa regra, né, essa prática, que era uma ordenança do Senhor Jesus, porque ele havia ensinado e havia dito que era para ser reproduzida e repetida. Então,
também serviria como uma ferramenta de aprendizagem para ilustrar e repassar muitas das verdades que nós temos sobre o Senhor Jesus e a fé. Era um evento praticamente diário, podemos dizer assim, na igreja primitiva. Em cada casa onde se ia, eles partiam o pão. E isso se tornou uma razão extremamente importante para a igreja naquele tempo. E por fim, a oração. A oração diz respeito que aquele grupo novo, no contexto judaico, estava o quê? Se comunicando com a cabeça do corpo, Cristo, a cabeça do corpo da igreja. Para quê? Para necessidades de provisão, proteção, direção. Uma vez que devotavam louvores e devoção tal como o Senhor havia instruído aos seus discípulos que fizessem. Isso era algo extraordinário. Então, se nós formos observar, esses primeiros duas atitudes extraídas de Atos 2, são atitudes que eram passos que levavam as pessoas, para se tornar parte da igreja, de integrar-se ao corpo da igreja, ao corpo de Cristo. Então, para integrar o corpo de Cristo, uma pessoa deve responder em fé à proclamação do Evangelho e, arrependendo-se, receber Cristo. Essa era a orientação. E na pregação de Pedro isso fica muito evidente. Mas as 4 últimas atitudes do corpo de Cristo daqueles primeiros anos, daqueles primeiros dias, eram atitudes que consistiam em hábitos naturais e lógicos que os crentes adotaram, que eram adotados, melhor dizendo, por aqueles que haviam sido alcançados ou integrados ao novo corpo, aquela comunidade que estava nascendo. De fato, pode ser que os 4 elementos para a comunhão são os mais importantes, porque o evangelismo e o batismo, como forma de ingresso, de introdução ao corpo da igreja, já se tornaram passado, como aconteceu para nós. Mas o ensino, a comunhão, o partir do pão e a oração é algo que perdura e que perpassa a vida cristã como um todo. Isso é algo extraordinário, porque os discípulos eles estavam atentos a essas coisas, ao ponto de que, quando houve a controvérsia com os helenistas, os discípulos disseram: olha, não é bom, não fica bem que nós passemos a servir as mesas. Então escolham pessoas que sejam pessoas com a qualificação necessária para que façam essas coisas, porque eles, os apóstolos, disseram: nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino. Isso é extremamente importante e isso tem a ver com um impacto significativo na vida dos nossos pioneiros, dos primeiros irmãos da Igreja dos Irmãos. Nós vamos ver isso durante o nosso relato histórico que nós vamos fazer ao longo desses tempos, tá bom? Então, queridos, o que resumimos? O Novo Testamento apresentava, então, com base nessas coisas que acabamos de dizer, com base nessas premissas que falamos há pouco, um modelo de igreja que nós chamamos modelo neotestamentário, um modelo da igreja primitiva que nós vamos ver se perdera ao longo da história. E alguns movimentos de resgate se apresentaram na história para que nós pudéssemos ter resgatado o princípio neotestamentário de igreja. Então, naqueles primeiros séculos, naqueles primeiros tempos da igreja, foi avançando de diversas formas, mas o inimigo não é burro.
Em algum momento, a igreja começou a se institucionalizar e criar estruturas que, na verdade, lhe vieram a prejudicar. E aí, na história, surge a igreja romana, que nós não vamos tecer muitos comentários sobre ela, porque nós conhecemos um pouco da história. Quem vai fazer aí a história da igreja vai ver essa matéria, né? E que perpassa, que continua nos nossos tempos. Porém, em um determinado momento histórico, houve uma ruptura significativa no contexto da igreja romana, que foi a Reforma, de onde surgiu a igreja protestante. Então, quando nós olhamos o movimento da Reforma, nós da Igreja dos Irmãos, vemos o impacto que foi a Reforma protestante para o contexto religioso daqueles tempos, e lembrando que esse movimento aconteceu na Alemanha, iniciou-se na Alemanha, podemos dizer assim, né? Ou melhor dizendo, o gatilho, né, aconteceu na Alemanha. Nós poderíamos imaginar então que a nossa história, a história da Igreja dos Irmãos, ela tem uma ligação direta com a história da Igreja protestante, no sentido de que pensar, veio a Reforma e imediatamente, né, ou pouco tempo depois, veio a surgir a Igreja dos Irmãos. É natural pensar assim. E até talvez muitos de nós, eu no passado pensava muito assim, né? Muitos de nós estávamos pensando dessa maneira, né? Não, nós somos fruto da Reforma. E por isso, né, nós, Igreja dos Irmãos, né, tem a ver com a Reforma. Tem a ver com a Reforma, é verdade. Mas o processo de constituição dos irmãos, ou do movimento dos irmãos, não foi tão simples assim, né? Esse esquema aqui nós vamos encontrar no livro do Todd Scholes, intitulado Restaurando a Casa. Nós não temos esse livro em português. Nós temos uma publicação em inglês e uma publicação em espanhol. E nós vamos extrair dele muitos dos conhecimentos que nós podemos extrair da história do movimento dos irmãos para compartilhar com os irmãos aqui. Portanto, para a gente resumir um pouco de tudo isso que nós estamos vendo nesse gráfico, seria natural, talvez você está aqui hoje, esteja pensando, realmente eu imaginava que era assim, tão simples, né? Igreja, no Lutero fez o movimento, rompeu com a Igreja Católica Romana e de lá os irmãos nasceram. Então, eu quero convidar você, tá, a percorrer comigo a nossa história. Percorrer de uma forma tranquila, uma forma saudável e uma forma também instigativa, e que possa revelar para nós por que nós pensamos assim, por que nós agimos assim, por que fazemos assado, por que pensamos assim ou assado. Então, esse é o meu convite nessa aula inicial para todos vocês, e a gente vai, nesse momento, abrir o espaço para a gente, de repente, aliviar alguns dos nossos incômodos, né, iniciais nessa matéria tão importante para a nossa igreja e para nós mesmos como partícipes desse corpo local chamado Igreja dos Irmãos da Graça.